Cumprimentando todos os colegas, vamos dar início à sessão, que o desembargador Orlando, quero dar os pêsames pelo falecimento da sua tia, e ele também terá que sair um pouco mais cedo, então nós vamos dar preferência aos processos deles, do desembargador Orlando. E fica adiado o 2 do PJE, da relatoria do desembargador Alberto Ferreira. Fica adiado o 3, cujo revisor é o desembargador Alberto Ferreira e o relator o desembargador Luiz Ferreira. E o 4 também fica adiado, também da relatoria do desembargador Alberto Ferreira, em razão de ausência justificada. Então, nós vamos dar preferência aos processos do desembargador Orlando. O primeiro da pauta do desembargador Orlando é o 4, é uma ação penal, determina que se faça o pregão, e autor Ministério Público e réu João Braga Neto. Deve ser recebimento de denúncia, né? E haverá sustentação oral. Feito o pregão, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, me permita, o meu voto é pela rejeição da denúncia. E se houver maioria aqui, acho que poderia até ser dispensada a sustentação oral do ilustre patrono do acusado. É relativamente simples a questão. O prefeito municipal de Nova Maringá, quando estava já, inclusive, no seu segundo mandato, ele acabou por contratar a senhora Vanessa Cristine Caetano da Rocha para o cargo de assessora jurídica da Prefeitura Municipal. Acontece que esta advogada, Vanessa Cristina, ela tinha apenas, na ocasião, 26 anos de idade, e o prefeito, contrariando a lei orgânica do município, que exigia a idade mínima de 30 anos, e que o nome da assessora jurídica fosse submetida à homologação pela Câmara Municipal, ele, a despeito dessas exigências contidas no artigo 51 da Lei Orgânica da Lei Orgânica do município, ele foi denunciado por conta disso, porque a advogada Vanessa Cristina Caetano tinha a idade de 26 anos e o prefeito não submeteu à homologação da Câmara Municipal a aprovação do seu nome. Esta é a denúncia. Eu, particularmente, entendo que não resta caracterizado o dolo. Se trata de um cargo comissionado, da competência exclusiva do prefeito municipal, e que não tem menor sentido em a lei orgânica do município exigir que a Câmara Municipal aprove um nome de um assessor que deva ser designado, que é da competência exclusiva, de cuja nomeação é da competência exclusiva do prefeito municipal. E depois, o fato de ela não contar com 30 anos de idade também me parece de somenos importância, porque uma vez que ela é regularmente advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, acho que não pode existir restrição nenhuma de ela exercer o seu mistério. Então, eu não vi dolo na conduta do prefeito municipal. E, por essa razão, eu estou rejeitando a denúncia. Eu também rejeito. Desembargador Juvenal? Rejeito, acompanhando o doutor relator. Desembargador Luiz Ferreira? Eu rejeito. Desembargador Marcos Machado? De acordo. Desembargador Pedro Sakamoto? De acordo. Desembargador Rondon? De acordo. Desembargador Gilberto Giraldelli? Presidente, eu cheguei, já tinha sido o relatório, eu acompanhei só a parte final, mas pelo que eu pude depreender, denúncia por ter sido nomeado Nomeado. Isso. Qual o crime que foi atribuído? É o decreto 201. Decreto 201. Do 201. Estou de acordo. Decreto 201. Estou de acordo. Doutor, então fica assim.
É denúncia rejeitada à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Orlando, você relata o 1 da pauta geral, que é um incidente de onde... Vamos deixar para... Esse vai ser, pode ter discussão. Esse discussão vai ser... Isso. Um conflito de jurisdição, suscitante jurídico da primeira vara criminal de Cáceres e o da quinta vara da comarca de Cáceres. Esse aqui nós julgamos também já que devia, né? Exatamente. Tem o 2 e o 3, senhor presidente. É o 2 e o 3? O 2 e o 3, conflito, né, de jurisdição, ambos também, da comarca de Cáceres. Também, o 2 e o 3. São praticamente idênticos. Um se trata de um crime de ameaça e outro um crime de trânsito. A denunciada aqui se encontra em lugar incerto e não sabido. Não se esgotou todas as tentativas válidas para a citação, de modo que eu estou julgando procedente os conflitos para estabelecer a competência do juizado especial da comarca de Cáceres, até que se esgote todos os meios necessários para proceder à citação. No parecer nesse sentido, todos de acordo, né? Exatamente. Julgado procedente nos termos do voto do relator. Vossa Excelência pediu vista do... Sim. Da pauta, né? Do PJE. Senhor presidente, eu analisei com muita cuidado a situação. Eu vou procurar resumir que meu voto tem 52 laudas. E até que eu tive cuidado de transcrever todos os depoimentos. E o que verifiquei da análise dos autos, só para relembrar os colegas, aconteceu foi o seguinte. Um determinado sujeito, um contador, chamado Damião, querendo dar fim à sua esposa, contratou, através de um amigo em comum chamado Kleber, contratou o Daniel para executar a esposa. Segundo ele, por conta de traição. Inclusive, ele diz lá no interrogatório dele, a princípio seria traição, porque foi o que o Damião disse ao Daniel quando o contratou para dar cabo à vida da sua esposa. Pois bem, mas isso deveria ser feito de uma maneira que parecesse um outro crime. Então, o Damião, que encomendou o crime, inclusive ofereceu R$3.000 para o Daniel. Entregou, depois de alguns dias, foi lá na firma onde ele trabalhava como assistente de contador e entregou R$1.500. Compareceu lá, estava com uma moto bis, entregou para ele R$1.500. E começou a pressioná-lo, inclusive ele diz que telefonou para o Daniel por mais de 20 vezes para que eles fizessem o serviço. Inclusive, teve um aniversário um dia antes da morte na casa do Damião, que havia encomendado, mas eles não quiseram executar o serviço, não tiveram coragem, não foram. Foram no dia seguinte, parece-me que no dia 16 de novembro de 2011. Então, ele, inclusive, entregou o controle remoto para o Daniel, para que eles entrassem, roubassem, o trato era esse, eles entrariam na casa, ele pagaria os 3.000, entraria na casa, pegaria o que quisesse da casa, né, e matariam a mulher. E assim foi feito. O Daniel, eles entraram, não tiveram dificuldades nenhuma, até porque eles entraram com o controle remoto, embora haja quem diga, o Eduardo, que era outro compartícipe, chegou a afirmar que o portão abriu sozinho, mas na verdade foi com o controle remoto, eles entraram, foram até a cozinha. O Daniel pegou uma faca e o Michael, o Daniel, vou fazer um parênteses aqui, o Daniel, ele não queria fazer o serviço sozinho. Então, como ele sabia, ele trabalhava na Eucatur junto com o Michael, ele chamou o Michael para fazer o serviço, até porque, segundo ele diz, o Michael fazia, acho que é uma gíria criminal, ele fazia fitas, né? Então, o Daniel chamou o Michael para fazer o serviço. Inclusive falou que era para assassinar a esposa do Damião. Então o Michael sabia que o crime era de homicídio. O roubo seria apenas para dar a aparência, para não se despertar suspeitas do homicídio. Então, quando eles entraram, inclusive o Michael quem entrou primeiro, cada um, o Michael pegou uma faca na cozinha e o Daniel também pegou outra. O Michael subiu, viu que o trato era que não mexeriam com a filha, que estava dormindo.
Então, o Michael subiu, deu sinal para o Daniel também subiu, foram lá, acenderam a luz do quarto onde estava dormindo a mulher, acordaram a mulher inclusive estava com dificuldades para acordar. Ele foi lá, o Michael chegou lá, acordou, falou, ó, fica quieta que não vai acontecer nada. E colocou o Daniel para cuidar da mulher enquanto eles roubavam os pertences da casa. A casa era de 2 andares. O Daniel ficou em cima, cuidando da mulher, enquanto o Michael fazia a limpeza da casa. Só que, no roubo, o Michael pegou, tinham 2 malas, uma vermelha e uma azul, que estava embaixo, num dos quartos de baixo, pegou as 2 malas e colocou no carro do Eduardo. Quem é Eduardo? Acontece que para fazer esse roubo, eles não tinham carro. O Michael tinha uma moto, eles precisavam de um carro. Então, o Daniel contratou o Eduardo, porque ele devia para o Eduardo R$500, falou, ó, nós vamos fazer um furto, vai ser beleza, tudo tranquilo, você vai lá, só vai nos dar apoio. Tanto que o Eduardo não ficou na casa. Eles falaram, ó, você pode ir embora, nós ligamos para você, na hora que nós tivermos tudo pronto aqui, você encosta o carro, nós vamos colocar o carro, os pertences no carro do Michael e ir embora. Mas quem pegou as 2 malas, a vermelha e a azul, que continham cocaína, foi o Michael. Pegou e colocou as 2 malas no carro do Eduardo. E eles foram lá depois, o Michael matou a mulher com mais de 15 facadas, com o auxílio do Daniel, e eles foram embora. E o Daniel pegou a caminhonete S10. Então, o Michael e o Eduardo, com praticamente todos os pertences, foram no Golf. Inclusive as malas de cocaína, que estavam as cocaínas, foi no Golf do Eduardo. E nesse Golf foi o Eduardo e o Michael. O Daniel, ele pegou a caminhonete e colocou uma televisão 42 polegadas. Foi a única coisa que ele levou dentro da caminhonete. Chegaram lá na casa, o Daniel, eles foram para a casa do Michael. Quando chegou lá, o Michael já desceu e começou a descer todas as coisas lá. Botaram lá a cocaína e falaram, ó, vamos vender a S10 na Bolívia. Porque o Daniel era de Corumbá, vizinha da Bolívia. Então ele tinha conhecidos lá, eles rumaram até Corumbá. 10 horas da manhã, eles foram parados num posto da Polícia Rodoviária Federal em Campo Grande. E aí, separados, eles confessaram que haviam cometido o homicídio aqui e o roubo. Isso no dia 16. Aí eles ligaram para cá, para a polícia então foi na casa do Michael e encontrou as malas com cocaínas, com aproximadamente 13,5 kg de cocaína, além de alguns éter, mais algumas coisas, 20 comprimidos azuis e coisas, apetrechos do tráfico mesmo, nessas malas. Pois bem, quando interrogado ainda em Mato Grosso do Sul, o Daniel disse, falou, ó, eu não sei nada eu assumo, eu fiz, eu cometi o homicídio, fui contratado, quem me contratou foi um tal do Marcelo, que eu reconheço como sendo o Damião, mas eu não sei nada da cocaína. O Michael, preso também lá em Mato Grosso do Sul, disse o seguinte, não, fui eu quem comprei essa droga no Paraguai. Tudo muito bem. No dia 25, parece que no dia 25 desse mesmo mês, ele já recambiado para Cuiabá, o Daniel manteve a versão dele, que aliás, todos os interrogatórios dele, ele manteve uma versão absolutamente coerente. Eu não sabia da droga. Eu não sabia da droga. O Michael, que aqui na polícia, falou, não, o Daniel, eu falei para o Daniel, dentro do carro do Golf, que existia droga e nós decidimos que nós íamos ficar metade com metade. Mas essa é uma versão mentirosa, por quê? Porque está absolutamente comprovado
que quem veio com o Michael, quem saiu da casa do Damião com o Michael foi o Eduardo no Golfe. O Daniel, ele saiu na S10 que eles estavam indo vender lá na Bolívia. Inclusive pelo preço, ele achava que venderia pelo preço de 15 mil reais. Era até uma caminhonete S10 a álcool. Não vale muita coisa, não. Tinha já 1 ano de uso. Então, o Daniel acabou sendo condenado pelo crime de tráfico. E ele, nesta revisional, ele bate mais uma vez dizendo, olha, eu não sabia da cocaína que estava nessa mala. E eu estou convencido, pela análise que fiz das provas dos autos, que efetivamente ele não sabia da existência dessa droga. E eu duvido até, coloco dúvida até se o Michael soubesse. Porque quando eles chegaram lá na casa do Michael, eles descarregaram o produto e zarparam. Eles estavam drogados, pelo menos o Daniel estava drogado, estava com cocaína e álcool. Ele estava desesperado. E depois tem uma situação, essa droga no mercado valia, no mínimo, talvez 250 a 300 mil reais. Por que eles se arriscariam de levar um carro desse para a Bolívia para vender por 15 mil? Não tem sentido, eles estavam com uma verdadeira fortuna de cocaína, de drogas dentro de casa. Então, o juiz acabou por condenar, à exceção do Eduardo, que todos eles disseram, não, o Eduardo não sabia de nada, nem do homicídio, o Eduardo sabia, e acabou por condenar todo mundo com base que, num dos núcleos do artigo 33, portar, transportar, guardar, ele entrou no crime de natureza, natureza formal, né? De mera conduta, aliás, de mera conduta. Então, pela análise que eu fiz dos autos, realmente o Daniel não sabia da existência dessa droga. Não há evidências realmente de que ele soubesse dessa droga. Muito provavelmente essa droga era do Damião. Do Damião. Tanto que o concunhado, no dia anterior que teve a festa, o concunhado do Damião chegou de ver essas malas lá no quarto. E a sogra do Damião disse que na festa que aconteceu no dia anterior, o Damião não queria deixar ninguém entrar nesse quarto onde estavam essas malas. Então, muito provavelmente, sim, essa droga era de quem encomendou esse crime. Do mandante do crime. Entendeu? Então, eu abordo aqui também que não se trata, nesta situação, de revaloração de provas. Nós não estamos a valorizar prova. Nós estamos na situação típica de decisão contrária à prova dos autos. Exatamente, de decisão contrária à evidência dos autos. Não estou aqui, não estou trabalhando com valoração de provas, não. É que me parece realmente que o juiz acabou por condenar o Daniel em absoluta contrariedade às provas existentes nos autos. Então, eu cito aqui doutrina de Lúcia Santoro Constantino, do Heráclito Mocin. Eu analiso, eu transcrevi, ficou longo, porque eu acabei transcrevendo todos os depoimentos, interrogatórios. Então, com todo respeito, eu entendo que há de ser julgada procedente a ação revisional para que ele seja absolvido quanto ao crime de tráfico. Volto a repetir, ele sempre negou, ele sempre disse, eu quero colaborar, eu assumo o homicídio, fui eu, mas a droga eu não sabia. Eu não sabia. Né? Então, eu estou acompanhando, pedindo vênias ao doutor relator, e eu estou acompanhando o revisor para julgar procedente a ação, a revisão criminal e absolvê-lo do crime tipificado no artigo 33. Só mais uma coisa. Houve recurso da apelação quanto à sentença condenatória, porque eles foram condenados inicialmente pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. A defesa apenas recorreu contra
associação e se voltou contra a aplicação da pena do crime de tráfico, requerendo, inclusive, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Então, a turma de câmaras, ela foi relatada pelo desembargador Luiz Ferreira, o desembargador Luiz Ferreira, ele não se tratou no recurso de apelação quanto ao crime de tráfico em si. Tratou-se da associação. Né? Então, mas não se analisou a figura do tráfico, não houve recurso quanto à condenação do tráfico. Não se admitiu, não se questionou isso. Questionou-se apenas a redução, a necessidade de se reduzir a pena, inclusive quanto a minorante. Né? Só o parágrafo. Exatamente. Então, eu estou, nesse sentido, acompanhando o revisor, senhor presidente. Esse é um resumo. Então, só para relembrar, o relator desembargador Marcos julgou extinta, sem julgamento do mérito. O desembargador Pedro Sakamoto, aqui está escrito julgou parcialmente. Parcialmente, porque, senhor presidente, é porque está pedindo também para... o negócio de execução de pena. Progressão que é do juiz da execução. Então tudo bem. O desembargador Rondon acompanhou o relator, julgou extinto sem julgamento do mérito. O desembargador Gilberto Girardelli também julgou extinta sem julgamento do mérito, acompanhando o relator. O desembargador Orlando pediu vista, eu aguardo, acompanho o revisor, O desembargador Juvenal também está aguardando, como vota? Senhor presidente, com essa resenha explicativa aí do eminente vogal, que pediu vista, terceiro vogal, eu acompanho o doutor revisor. Revisor, né? Como vota o desembargador Luiz Ferreira? Revisor foi o desembargador Pedro Ferreira. Os votos são idênticos, né? Isso. Eu vou acompanhar o revisor, até porque... Então, por maioria, julgaram parcialmente procedente nos termos do voto do revisor. Vossa Excelência votou com o desembargador Marcos. Então, os 5 da pauta do PJE, mandado de segurança, Paulo Ferreira Borges, desembargador Orlando. Inclusive, quanto a isso, desembargador Marcos, isso foi uma inferência. Quando o delegado foi ouvido, o delegado disse o seguinte: doutora, eu acho que a droga foi parte do pagamento. Porque não pode alguém querer contratar alguém para matar a esposa dele por R$3.000. Mas isso foi uma inferência do delegado de polícia. Essa é a minha convicção pelo contexto do fato. Quem vai pegar 2 malas cheias de cocaína não sabe o que é. E Vossa Excelência é interessante porque Vossa Excelência fez a remissão de uma das figuras do tráfico que está nos núcleos do 33. Ele agiu de uma certa forma no tráfico. Não tem dúvida. Desembargador Orlando, você relata os 5 do PJE, mandado de segurança, Paulo Ferreira Borges. Senhor presidente, é matéria também simples. O que aconteceu foi o seguinte: o réu foi designado à audiência de instrução e julgamento, foi determinada a expedição da carta precatória no endereço declinado, e sem saber sequer se ele tinha sido intimado ou não, o juiz, o advogado, no dia da audiência, requereu: olha, meu cliente não foi intimado, eu quero redesignação da audiência. E o juiz: não, Vossa Excelência está intimado, então não precisa da presença do réu. Mas todo mundo sabe que o interrogatório é meio de defesa. Então, é direito que assiste ao réu de ser interrogado. E o juiz não observou isso, eu estou concedendo a ordem, acho que ratificando a liminar, inclusive de acordo com o parecer ministerial. O parecer também, que é pela concessão. Todos de acordo? Ordem concedida nos termos do voto do relator. Anular um processo antes, né? Vossa Excelência já relata também o 7. Isso aqui é aquela questão da multa, senhor presidente. Também era uma situação em que o juiz determinou que o advogado manifestasse sobre a juntada do PAD no processo, para fins de regressão. E o advogado manifestou sobre outro tema, não tocou na questão da juntada do PAD. E o juiz, então, aplicou uma multa,
isso não configura abandono da causa, e eu estou concedendo a ordem também em consonância com o parecer ministerial. Ordem concedida nos termos do ele só reduziu de 10 para 2 salário mínimo. Vossa Excelência relata o 10, que é uma revisão criminal, PJE, Edson Benedito. Senhor presidente, eu acho que nós já tivemos várias situações dessa aqui. É uma revisão criminal, atentado violento ao pudor, a vítima é menor de 14 anos, houve a superveniência da Lei 12.015 de 2009, estupro de vulnerável, nova capitulação jurídica, lex gravior, pena final que beneficia o seu réu, pedido reincidente julgado improcedente. A situação da lei nova, da lei velha, parece que a lei velha acabaria prejudicando o réu. Então, está se aplicando a lei nova, porque ela realmente era mais benéfica ao réu. Eu estou julgando improcedente. Eu não sei a conclusão que chegou o revisor. O revisor também, estou de acordo também. Cheguei nessa mesma, fiz a revisão e estou de pleno acordo. O parecer pela improcedência fica mantido, todos de acordo? Improcedente nos termos do voto do relator. Eu tenho uma que eu sou revisor. Revisor de uma dos 6 da pauta. Revisor o desembargador Gilberto Giraldelli, o 6 da pauta eletrônica. Eu estou vendo que o desembargador Orlando parece que tem necessidade de se ausentar, né? Com certa urgência. Por isso que eu estou colocando... Eu estou julgando procedente. Porque houve compensação da reincidente, se é específico ou não. Exatamente. E houve uma barbeiragem da juíza aqui, porque ela deixou ela disse o seguinte, verifico a presença da atenuante da confissão, porém deixo de aplicá-la por força da súmula 231. E na sequência verifico a incidência de uma circunstância agravante, qual seja a reincidência, e aí aplica. A questão aqui... Primeiro plano, e não é só isso. Aí tem a questão mais específica, é o seguinte, porque, veja bem, nós temos entendido... naquela distinção entre o posicionamento do STF e do STJ, que o STF entende como preponderante a agravante, enquanto o STJ tem dado decisões no sentido de que pode-se compensá-las. Acontece o seguinte, agora, recentemente, muito recentemente, o ministro Barroso, a meu ver, botou uma pá de cal nessa questão, quando ele disse o seguinte... direito penal, recurso extraordinário, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, matéria infraconstitucional, ausência de repercussão geral. O Tribunal de Origem, ao interpretar o artigo 67 do Código Penal, entendeu ser possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por considerá-las em teses igualmente preponderantes. 2. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada, questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Se ele é de infraconstitucional, a meu ver, Tem uma outra situação mais complicada também aqui, porque o cidadão ele é reincidente específico. Nós temos entendido que ela não poderia nas situações de reincidência específica ou na multireincidência. Porém, agora mais recentemente, também com o reincidência, a questão... Vou até fazer a leitura aqui. Dia 17 de outubro de 2017, exatamente. O STJ, no habeas corpus 365963, na relatoria do ministro Félix Fischer, estabeleceu. De acordo com Félix Fischer, ao julgar o recurso repetitivo, a terceira sessão... Recurso repetitivo. A terceira sessão do STJ não fez diferenciação entre a reincidência genérica e a específica, sendo oportuno, por isso, aplicar a compensação com atenuante em ambas as situações. A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies, genérica e específica, ressalvados os casos de multireincidência. Ou seja, hoje o posicionamento do STJ em situações de reincidência só afasta naquelas situações de multireincidência, não mais da específica. Aliás, a doutrina dia muito que já não trata mais de um assunto de reincidência específica e genérica. Ela trata tudo como reincidência. Então, eu estou trazendo essas situações do STJ. E votaram nesse sentido, só para complementar, os ministros Jorge Mussi, Sebastião Reis, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antônio Saldanha, Joel, votaram com o relator, que é o Félix Fischer. Apenas as ministras Maria Tereza e Nefe Cordeiro mantiveram a posição. E a propósito, me parece que nós temos um enunciado que diz um pouco
fora desse contexto. Né? Nós teríamos que dar uma revisada nesses enunciados para adequá-lo a esse novo posicionamento. Você está julgando 41, orientativo enunciado 41. Para ajustar essa situação. O revisor está de acordo, todos de acordo, julgaram procedente nos termos do voto do relator. Agora terminou, né? Embargador Orlando, a participação de Vossa Excelência já terminou. Peço licença, então, senhor presidente, para me retirar. Porque já praticamente já está adiantado da hora lá, né? Então. Embargador Marcos, Vossa Excelência, relato 8 do PJE. A matéria em sede de mandado de segurança envolve a restituição de uma motocicleta apreendida em ação penal por tráfico. Parecer da Procuradoria pela denegação, eu trago orientações desse colegiado em situações assemelhadas. Há uma dúvida ainda da utilização na ação penal dessa droga na atividade ilícita. E não identifico aqui o direito, portanto, de suprimi-la neste momento via de mandado de segurança da jurisdição do juiz da causa, que ao final vai identificar se utilizado ou não para perdimento. Né? Então não se esgotou a ação penal. Não vai se adiantar ao pronunciamento do juiz Vossa Excelência está denegando a segurança. Todos de acordo? Ordem denegada nos termos do voto do relator. Embargador Rondon, o 9, mandado de segurança, impetrante Benedito Dias da Costa. Senhor presidente, a turma de câmaras, é um mandado de segurança que se discute bloqueio de numerário em conta bancária. Pretende-se o levantamento de bloqueio da natureza dos valores, que são verbas de caráter alimentício e origem previdenciária. Não houve postulação em primeiro grau. Então, eu estou entendendo que há aqui uma possível supressão de instância e não estou conhecendo da ação mandamental em consonância com o parecer. Embargador, só uma pergunta. A juíza que bloqueou esse valor? Aduziu-se que a ilegalidade é proveniente do bloqueio do valor de 2.000 da conta corrente do impetrante, que não é parte legítima do processo, pois não é réu ou sequer investigado numa ação penal, em trâmite pela vara especializada de combate ao crime organizado. Foi o juiz da 7ª Vara Criminal. O impetrante, ele não é parte, e não é dinheiro dele que foi bloqueado? Ele não é parte legítima no processo. Na ação penal. Não, mas se não... A questão de não ter postulado, se ela determinou o bloqueio, ela é autoridade coatora. Prestou informação, ela é autoridade coatora ipso fato. Né? Ipso fato. Bloquear e nós julgamos Bom, eu vou tomar o voto, mas eu entendo que é desnecessário pedir lá o desbloqueio para ela. Como havia um entendimento aqui... A gente vê quais são as informações da juíza, o que ela diz, para saber, porque dependendo do que ela alega, porque ela pode dizer, olha, ele é parte, ele é assim, tal, quer dizer, ela deve ter dado uma informação no sentido para poder encampar essa condição de autoridade coatora, no mínimo ela deve ter dito quais são as razões que levaram ela a determinar o bloqueio. Né? Nas informações é possível verificar isso? Inclusive porque a decisão é passível de apelação. Não, mas acontece o seguinte, que muito por exemplo, na seara trabalhista, o que roda é mandado de segurança contra quando o bloqueio vai para o sustento, pega o salário dele. Isso é verba alimentícia. Isso aí o mandado de segurança resolve isso aí sem problema nenhum. Senhor presidente. Gostaria
que ele explicasse. O voto é pequenininho, inclusive ele é todo centrado nesse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que foi relator o ministro Aldir Passarinho Júnior, de 2009 ainda. Diz o seguinte, a premissa menor: pedido de desbloqueio de valor depositado em ação rescisória deve primeiramente ser apreciado nas instâncias ordinárias sob pena de supressão de instância, devendo a resignação vir ao conhecimento da Corte por intermédio das vias recursais cabíveis. Não, desembargador Luiz, o STJ está certíssimo, porque lá é via especial. Sim, aqui nós somos vias ordinárias, revisor natural. Aqui em habeas corpus, né? Eu acho que nem precisaria. Eu acho que nem. No momento em que a juíza determinou o bloqueio da autoridade coatora. Ponto final. Desembargador Paulo, eu sempre cuidadoso com os nossos precedentes, eu fui relator de um e desembargador Pedro de outro, de uma decisão da juíza da 7ª, que atingiu bem de terceiro, já adquirente e de empresa que não foi acionada, uma pessoa jurídica, não sei se se recorda, uma pessoa jurídica. Nós admitimos o mandato de segurança e deferimos. E deferimos. Aqui também, mas desembargador Juvenal, né? Era um caso absolutamente teratológico. Quem vota é o desembargador Gilberto Giraldelli. Mas esse caso aqui... Eu vou pedir vista só para esclarecer essa situação. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar, desembargador Juvenal. Pois é, mas qual que é o recurso que ele desembargador Luiz Ferreira. Eu vou aguardar. Desembargador Marcos Machado. E desembargador Pedro Sakamoto, o Giraldelli. Não, em mandado de segurança, inclusive nós temos admitido isso aí em mandado de segurança. Imagine-se o seguinte, a discussão que o vereador traz aqui, nós entendemos assim e cuidamos disso, que é a não supressão, né? Não supressão. Deveria lá o juízo, mas me parece que não há legitimidade, a pessoa não é parte, não é correto. Então, o que ele vai aviar? Se ele não é parte, ele não vai recorrer. Né? Lógico. Ele tem que entrar mandado de segurança mesmo. Mandado de segurança. Não, data vênia. Desembargador Luiz, nós temos um caso aqui, era do desembargador Oscar Travassos. Ele tinha uma empresa de segurança. Teve o juiz trabalho, pegava o dinheiro do salário dele, mandado de segurança, liberava. Dali 2 meses pegava novamente dinheiro, o salário dele. Pegava e mandava. É só mandado de segurança. Esse negócio de apelação é... Não, o doutor Mauro tem razão quando eu falo de embarque terceiro. Agora, você dizer para a pessoa que dispõe de uma ação constitucional, no caso do mandado de segurança, fala assim, não, você vai ajuizar embarque terceiro, já é uma escolha da parte, né, meu Deus? Ele se surgiu direto do despacho constitutivo, Eu acho que possivelmente esse cidadão deve ter entrado com a multa, não deve ter sido conferido, aí ele veio. Aí caberia. Desembargador, Não, isso aí tudo bem. Eu concordo plenamente, eu não aguardar o pedido de vista. Eu queria pedir a Vossa Excelência especial mercê, naquele julgamento anterior, do desembargador Orlando, eu votei influenciado por sua breve aqui, mas eu fui ver meu voto lá na terceira Câmara. Olha, não vai mudar nada. Não muda nada? Não muda o placar? Não muda o placar, mas é como é. O placar mais prevalecerá. Né? Tudo bem. Então tudo bem. Mudar para não tá, tudo bem. Porque lá, quando eu disse que o crime de associação não era suficiente para... não estava caracterizado, ficou implícito o tráfico. Está implícito, porque você não examina a associação sem o tráfico, não está sozinho. Então, desembargador Juvenal relata e vota o 11 do PJE, revisão criminal. Com o relator naquele caso anterior. Tá. Então, mas não muda o placar. Não muda o placar. Não, aliás, desculpe. Muda o placar, o resultado que não muda. Muito obrigado. Não, que isso.
Do 11, senhor presidente, tem a revisão do eminente desembargador Luiz Ferreira. Desembargador Luiz Ferreira, Vossa Excelência é revisor do desembargador. Trata dessa revisional, é que o juiz considerou o agravante da reincidência, embora ele estivesse respondendo à ação, mas no processo em que ele foi condenado, não havia o trânsito em julgado do outro. Então, eu estou julgando procedente, em consonância com o parecer, para excluir e readequar a pena. A agravante da reincidência. Tá. E readequando a pena ficou em 8 anos e 6 meses e 850 dias multa. Está de acordo? Todos de acordo? Julgada procedente, nós temos o voto do relator. Revisão criminal, desembargador Pedro Sakamoto, o 12. Sim. Ação, revisão criminal, tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, réu absolvido em primeira instância e condenado pelo tribunal. A alegação de que o acordo contraria a evidência dos autos, pretendida absolvição, inviabilidade, decisão colegiada em consonância com o robusto conjunto probatório produzido em desfavor do requerente, depoimentos policiais em harmonia com os demais elementos de convicção, a apreensão de drogas e de material utilizado na sua disseminação, narrativa defensiva inverossímil, condenação mantida, ação revisional improcedente. O desembargador Rondon fez a revisão. Eu estou de acordo também, de acordo? É improcedente, sim, porque... Tá, todos de acordo, então? Revisão improcedente, nós temos o voto do relator. Desembargador Gilberto Giraldelli, embargos declaratórios. Embargos declaratórios. É um da pauta complementar. Movimentado pelo Ministério Público com relação àquela sessão passada, quando nós rejeitamos aqui aquele caso daquela denúncia do crime ambiental que teria sido praticada pelo prefeito de Apiacás, aquele de ter jogado lixo no lixão. No local, no lixão lá. Então ele diz aqui que ele quer saber onde é que está o fundamento da rejeição, e eu estou trazendo aqui, embora tenha naquela oportunidade feito verbalmente, eu estou aqui trazendo os fundamentos e estou rejeitando porque entendo realmente que está devidamente fundamentado. Alegada a necessidade de inocorrência, vício não verificado, nítida pretensão de rediscussão, caráter modificativo que extrapola as hipóteses legais previstas no 619, embargos de declaração rejeitados. Todos de acordo? Ainda Vossa Excelência tem um da pauta. Não é esse aqui? Esse é o seu. É esse aqui então. Terminou? Então, agradecendo a presença de todos. Sessão flash.